Olá, bom dia, seja bem-vinda por aqui, que bom estar com vocês novamente, que maravilha, feliz 2025, é muito bom estar de volta com as nossas lives, e você que já segue aqui o nosso Instagram, você já sabe que as nossas lives têm uma característica muito forte, que é ser uma live rápida, mas cheia de conteúdo, cheia de informação. Então, a partir de hoje, nós vamos denominar essa live de rapidinha. Essa é a rapidinha de hoje e eu tenho muito conteúdo para trazer para você, então já fica aí comigo. Você que ainda não segue, já começa a seguir para não perder nada. Eu sou a Andréia Caoli, sexóloga e terapeuta feminina sistêmica. E hoje eu quero falar com você, sem demora nenhuma, sobre as funções ou para que serve o sexo. As funções do sexo, qual a finalidade, qual a utilidade do sexo na vida das pessoas. E sabendo essas finalidades, fica mais fácil da gente identificar as formas de bloqueio, porque muita gente está bloqueado na sua sexualidade, porque muitas pessoas não conseguem ter uma vida sexual saudável. Então vamos lá, sem demora. Antes de qualquer coisa, eu quero sempre fazer aquele adendo aqui sobre a diferença de sexualidade e de sexo e como a abordagem sistêmica vê a sexualidade. Então, a sexualidade, ela está ligada à nossa força de vida, à nossa força que nos impulsiona. Então, tudo que tem a ver com os relacionamentos é a força que nos conduz para relacionamentos. Então, tudo isso é a sexualidade, a forma como a gente se comporta, a forma como a gente percebe o outro, como a gente se percebe. Então, você pode ver que a sexualidade é algo muito amplo. É sempre bom, eu sempre gosto de reforçar essa diferença, porque muitas vezes quando a gente fala de sexualidade, as pessoas já logo resumem em sexo, e o sexo é só uma característica e uma forma da gente expressar a nossa sexualidade, tá bom? Então, mostrando essa diferença, eu quero dizer também que a sistêmica, ela vê o ser humano de uma forma muito integrada, muito sistêmico mesmo, como o nome mesmo diz. Então, a sistêmica acredita que tudo que acontece no nosso sistema, no meio em que a gente vive, tudo isso afeta a nossa vida em todos os setores. E na sexualidade não é diferente. Então, como a gente aprende o que é sexualidade, como a gente aprende o que é sexo, o que é sexo para cada família, o que isso significa para cada um. Então, tudo isso são as nossas características, é a nossa bagagem, é o que a gente traz de herança do nosso sistêmico. Então, a abordagem sistêmica, ela vê a sexualidade dessa forma, não como algo isolado, mas como uma característica nossa, que a gente também aprende nos nossos sistemas. E isso é muito interessante, porque alguns bloqueios na nossa sexualidade podem muito estar ligados e provavelmente estão com a nossa percepção, né? Com tudo que a gente aprendeu, com a nossa bagagem sobre o que é sexo para nossa família de origem, como a nossa família de origem viveu a sexualidade deles e o que a gente foi percebendo ao longo da nossa vida sobre como viver a sexualidade. Então a gente aprende no nosso meio, no nosso sistema, e é por isso que a sistêmica ela vai olhar para essa questão familiar também, quando ela trata a sexualidade humana, tá bom? E falando sobre essas diferenças entre o que é sexualidade e o que é sexo, como a abordagem sistêmica trabalha a questão da sexualidade, a gente já pode partir para o nosso tema da live de hoje, que é as funções ou para que serve o sexo. E eu vou falar hoje sobre a primeira função, uma função muito importante, que é a função de separar. Sexo, do latim, significa secare ou seccionar, que significa separar. Vai separar o quê? Separar é trazer esse indivíduo para um registro de um adulto. Por quê? Só quem faz sexo é o adulto, ou pelo menos deveria, né? Então, para a pessoa estar pronta para esse ato tão íntimo e pessoal, ela precisa estar num registro adulto e não num registro infantil. Aí você fala, mas é óbvio, né? É óbvio, André, é claro que uma criança, ela não vai ter relacionamento sexual, ela não vai expressar a sexualidade dessa forma.
Mas quando a gente para analisar alguns casos que chegam, a gente vê que algumas pessoas estão nesse registro de infantilidade. Então, isso acaba bloqueando essa sexualidade. E o que seria esse registro de infantilidade? É uma pessoa que está numa dependência emocional. É uma pessoa que ela tem uma simbiose, ou seja, uma fusão tão grande com essa família de origem que ela não consegue ter uma diferenciação. Ela não consegue se ver como um indivíduo. Então, ela pode ter essa dependência ou emocional ou financeira, o que acaba bloqueando a de viver como um adulto funcional e responsável. Então, muitas vezes você tá aí, você tem essa dependência, você é muito ligada, e aqui a gente não tá falando de abandonar a família de origem, a gente não tá falando de cortar laços, de cortar, né, esse contato, não. A gente tá falando de conseguir viver plenamente como um adulto responsável e funcional que cuida da sua própria vida. Então, quando a gente cuida da vida, da própria vida, quando a gente olha para a nossa vida como um adulto deve olhar, fazer o que precisa ser feito, assumir as responsabilidades, a gente tem uma melhora nessa nossa performance, né, de vida como um todo, e a nossa sexualidade está dentro disso. E aí você pensa que é só aquela pessoa que está com uma dependência emocional muito forte, muito grande, mas a pessoa também que é muito cuidadora, ela também tem uma dificuldade de viver a sua vida de forma ampla, tá? E a gente vai falar mais um pouquinho sobre isso. Mas então, pra gente entender essa primeira função do sexo que eu trouxe aqui hoje, é a função de separar, é a função de romper com os laços da família de origem, é a função de romper o cordão umbilical. Então não dá para você caminhar para a vida, para você estar plena em um relacionamento se você está ligada simbioticamente com a sua família de origem, tá bom? Então, esse é a primeira função do sexo que eu trouxe para você pensar no dia de hoje, como você está vivendo essa sua sexualidade, e talvez você comece a identificar uma causa de bloqueios na sua vida sexual. Talvez você não consegue ter uma vida sexual plena, não consegue se entregar, não consegue viver bem a sua vida a dois e não entende, porque quem sabe muitas vezes você não apresenta questões físicas, mas você não entende o que acontece. Então, esses bloqueios podem estar aí te atrapalhando, e esse bloqueio é muito comum, muito visto de pessoas que não conseguem se desligar para romper, para viver. A gente costuma dizer na sistêmica que as duas perninhas, né, que levam o ser humano para a vida, para ter uma vida próspera, para ter uma vida que vai para frente, são dinheiro e a sexualidade. Porque a sexualidade, ela é uma força que impulsiona para você viver relacionamentos, para você buscar o novo, e o dinheiro é aquela energia que vai te proporcionar viver esse algo novo, viver essas relações, viver essa vida adulta. Então, faz sentido para você? Essa é uma das funções do sexo, e nós vamos falar algumas outras aqui no decorrer dos dias. Por isso, se você não segue, já começa a seguir, fica aqui com a gente. Como eu te disse, essa é a nossa rapidinha de hoje, e sem demora nós vamos para o final, mas eu prometo voltar com as outras funções do sexo, e eu espero por você, tá bom? Então, um beijo, fique bem e até a próxima. Já começa a seguir, tá bom?